A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Estou passando aqui nessa manhã, para primeiramente dar um bom dia a você e compartilhar um pouco do texto bíblico, que me veio à mente hoje quando eu estava tomando meu café da manhã. Comecei a refletir sobre essas palavras de Jesus, quando ele falou no capítulo 5 do livro de Mateus, o versículo 13, onde ele disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra, E nós estamos aqui para fazer a diferença aqui na terra. Nós cristãos, Nós cristãos. Jesus falou com os cristãos, com os discípulos. Vós sois o sal da terra. E se não existisse esse sal, para fazer a diferença, como seria, Realmente seria sem sabor, E ele diz aqui: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal perde o sabor, não tem como restaurar o sabor dele. Aí eu fui dar uma pesquisada se tem como o sal perder o sabor. E na pesquisa diz que antigamente, naquele tempo, o sal não era refinado, todo bem tratado, bem cuidado como hoje. Naquele tempo o sal vinha misturado com várias coisas e sim, ele corria o risco de perder o sabor dele, de perder ali a conserva dele, sabe? De perder as propriedades dele. Então não serviria mais para nada, porque não tem como reatar, o sabor dele. Então ele teria que ser jogado fora, não tem serventia para nada. Então, assim como o sal, quando perde o sabor, assim somos nós. Jesus disse que nós seríamos também como o sal, E que se a gente perder o sabor também, a gente não tem mais serventia. Como perder o sabor? Como cristão pode perder o sabor? Pode perder a serventia? Se afastando de Cristo. Não fazendo as coisas que ele ordena. Orai, buscai, ler a palavra, agir conforme a vontade dele. Sabe? Se você passa a se afastar de tudo isso, você automaticamente vai perdendo o sabor, vai perdendo a sua serventia. E como sem as suas propriedades principais, você fará a diferença nessa terra? Não tem como fazer. Porque as suas propriedades principais são os ensinamentos, é a leitura da palavra, é o que você aprende, é oração, é aquilo que faz você chegar mais perto de Deus, mais perto de Cristo. E aí sim você vai aprendendo, você vai tendo sabedoria para você poder passar adiante, para você chegar em certos lugares e você poder fazer a diferença. As pessoas enxergarem que você tem algo diferente de muitos. Mas quando você perde tudo isso, se afasta de tudo isso, você passa a ser igual a qualquer um, a todo mundo. Não que você vá ser melhor do que os outros, Não que a gente vá ser melhor do que os outros, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós dependemos da misericórdia do Senhor, todos nós, independente de você aceitar ou não, de você reconhecer ou não, você depende unicamente e exclusivamente das misericórdias do Senhor sobre a sua vida. Você sozinho não é capaz de nada, eu sozinha não sou capaz de nada, Mas ao contrário, eu sou muito fraca,
frágil, não sei, não tenho condições, né? Para nada, para fazer nada. Tudo depende dele. Tudo depende dele. Tudo depende dele. Eu entendo que tem pessoas que às vezes têm uma certa restrição, né? Com os crentes. Normal, né? Quando a gente não tem intimidade, a gente acha isso mesmo, ou pode ter esse tipo de pensamento. Mas quando a gente passa a ter um pouco mais de intimidade, a gente vê o quanto é bom ter amizade com crente, com cristão. Com cristão, eu ainda vou dar uma mudada, com cristão, porque qualquer um é crente, né? Basta crer. Mas cristão é aquele que se esforça, que tenta fazer de verdade a vontade de Cristo. Esse é o cristão. E o cristão, ele é diferente do apenas crente. Mas eu digo a você, eu tenho assim uma alegria, uma satisfação, uma honra, uma gratidão por ter cristãos no mundo. Cristãos de verdade, que se esforçam para fazer a diferença onde chegam, sabe? Que trabalham realmente firme na seara do Senhor. Porque a Bíblia diz, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. São poucos aqueles que se disponibilizam a fazer a vontade de Deus nessa terra, aí a pregar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. E eu sou muito grata por cada um deles. Porque foi através dessas pessoas que se dispuseram, se disponibilizaram, que o evangelho chegou até a mim. E isso não tem preço, sabe? É uma gratidão eterna. E são pessoas assim, que são consideradas o sal da terra. Pessoas que aonde chega, faz a diferença. Faz a diferença, elas têm um tempero, têm algo diferente. Tem algo diferente dentro delas. E que algo é esse? O Espírito Santo do Senhor que habita dentro delas. E não tem como você olhar para elas e não enxergar que o Espírito Santo do Senhor realmente habita dentro delas. E é isso. Que a gente possa ser esse sal da terra. Um sal límpido, né? Saboroso, com todas as propriedades necessárias para fazer aquilo que o Senhor tem ordenado a cada um de nós. Ide e pregai. Então é isso, não deixe que se perca o sabor que tem em você, sabe? Porque sal sem gosto não serve, é lançado fora. E cristão sem vida com Deus de verdade não influencia ninguém. Não influencia ninguém. Está apenas enganando-se a si mesmo, porque as outras pessoas enxergam que você não é nada daquilo que você fica tentando aparecer, demonstrar ser. É diferente quem tem uma vida de verdade pegada com Deus daquele que não tem. Então não tente mostrar o que não é. Seja, faça a diferença onde passar em nome de Jesus.